Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. É com alegria e com muita satisfação que cumprimento a todos através de mais um estudo da Palavra de Deus. Gostaria, antes de iniciarmos essas considerações, a convidá-los para uma palavra de oração. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela oportunidade maravilhosa de convivermos com o Teu Santo Espírito, com o Teu Filho amado, através do estudo da Tua Palavra. Te pedimos que nos perdoe nossos pecados e faltas de nossos lares representados e de todo o Teu povo que habita sobre a face da terra. Te suplicamos que nos santifique em Tua Palavra, porque a Tua Palavra é verdade. Dai-nos o conhecimento da mensagem que Tu tens para nós nesse momento, preparando-nos para o Teu reino. É o que te suplicamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. O Sermão do Monte. Aqui nós estudaremos seguramente a maior gema de tesouros dos ensinos de Cristo para a raça caída. Para que essa pudesse, ao compreender esses ensinos, se tornarem membros da raça eleita. Aqui em Mateus capítulo 7, verso 28 e 29, nós temos o seguinte: quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como alguém que tinha autoridade, e não como os escribas. Veja que informação importante. A diferença entre ensinar com autoridade ou ensinar sem autoridade, como os escribas de seus dias faziam. Esse paralelo mostra de fato a diferença de quem realmente tem autoridade e sabe o que quer e sabe o que ensina. Tem o seu foco certo, daquele que não sabe nada e pensa que sabe, se acha dono da situação e fica por aí querendo se promover de forma pública na busca de favoritismos, para exaltação pessoal, para orgulho pessoal e de alguma maneira sentir uma sensação vazia de poder que nunca foi poder. Aquela luz que Cristo falou: tomai cuidado para que a luz que há em ti não seja trevas. Tem pessoas que sentem poder que não é poder. Confunde poder com sensação diversa que tem por aí no mundo. Coisa muito séria isso, meus amados irmãos. Porque a pessoa se iludir que tem poder com coisa que não tem poder, com sentimento errado, é frustrante. Os fariseus, a liderança dos dias de Cristo, acompanhado por esses escribas, desenvolveram uma verdadeira fábula religiosa para as pessoas de seus dias. Eles se tornaram referências, espelhos, mas de fato, como médicos numa oficina mecânica, querendo entender de mecânica, ou mecânicos num consultório médico querendo entender de medicina. O que adianta o médico colocar uma roupa de mecânico e ir para a oficina se não entende nada de mecânica? O que adianta o mecânico colocar uma roupa de médico bonitinho, ir para o consultório e não entende nada de medicina? É exatamente o que os fariseus e os escribas e muitos incompetentes da era cristã de todos os tempos têm feito. Arrastado multidões, quem sabe, com essas mesmas fábulas de ditos religiosos sem o verdadeiro fundamento religioso, que é a palavra de Deus e o amor ágape. Segundo tema, princípios e normas. Se analisarmos o sermão profético,
entre o capítulo 5 e o capítulo 7 de Mateus, poderíamos aqui destacarmos 3 pontos interessantes. O primeiro deles é que a diferença de prioridade entre os reinos de luz e trevas é bem clara durante todos os ensinos ali registrados. As pessoas que têm prioridade nas trevas colocam o seu coração no tesouro das trevas. Se é que é tesouro, coisas que a traça corrói, que a ferrugem come. Portanto, são tesouros que têm um valor temporário, transitório e passageiro. No reino de luz, são tesouros eternos, com valor de fato inestimável, mas tudo fundamentado em escolhas. Não tem como servir a 2 senhores ao mesmo tempo. O segundo ponto, analisando esse sermão profético, as diferenças entre as normas desses 2 reinos, de luz e trevas. O mundo de trevas criou suas próprias normas, suas próprias regras, que nem sempre se encaixam com as regras do reino. E as religiões está cheia de pessoas confusas entre esses 2 reinos. Todas têm a Bíblia na mão. Todas têm a oportunidade de conhecer de fato o caminho da luz e seguir pelo caminho da luz. Mas quantos cristãos de fato estão dispostos a isso? Lembra dos reis magos? Que saiu lá do Oriente, de regiões que praticavam o zoroatrismo, veio em direção ao Salvador do mundo, recém-nascido. Pessoas de boa fé, tesouros num campo alheio, que vieram trazer tesouros ao Salvador. Presentes ao Salvador, recém-nascido, representando a sua boa fé e disposição de servir, de andar na luz. Pessoas que de fato sabiam selecionar gemas de um tesouro. Eles souberam fazer distinção entre as normas do reino onde estava o Messias recém-nascido e as normas do reino eterno de onde de fato pertencia o Messias. Ignoraram as normas do reino que o Messias estava, aonde um governante de fato desejou de fato a execução do verdadeiro Messias, do verdadeiro rei, e os magos, com toda a discrição, souberam sair dessa situação, seguir adiante até encontrar o Messias e depositar o de mais precioso que eles puderam apresentar nos pés do Salvador. E nós? E esse mundo religioso por aí afora, em todas as igrejas da terra, está buscando andar no mesmo trilho? Está buscando focar o reino da luz? Um terceiro ponto aqui, a nossa escolha. Ela sempre fez e sempre fará diferença. Em todo o sermão profético, a motivação permanente é a nossa boa escolha. O sermão profético todo é uma motivação aos princípios de boas escolhas. O sermão versus a lei, terceiro tema. Interessante. Aqui, aonde, ao analisarmos Mateus capítulo 5, do verso 17 ao 19, esse trecho inserido dentro do sermão nos mostra a indissolubilidade da lei. Ela é indissolúvel. Ela é indestrutível. Ela é imutável. Tudo que ali fala, que mesmo depois
que o céu e a terra passar, o mundo acabar, ela vai continuar do mesmo jeito. Que ele não veio para abolir, mas cumprir e dar exemplo para que ela seja cumprida. Mas ele mostra que a base dessa lei é a mesma da nossa vida, da nossa religião, da nossa estrutura, que é o amor ágape. Que a lei de Deus, aqueles 10 mandamentos, sem a base legal, de fato, que é o amor ágape, o amor de cunho divino, o amor absoluto, sem essa base, a lei é um conjunto de normas vazios, que não servirá para nada. Toda essa lição que Cristo nos apresenta nessa semana, relatado no livro de Mateus, trata da hipocrisia, do farisaísmo, de religiões vazias, que quer ensinar muito sem viver nada. A lei praticada sem amor é como um ritual vazio, uma reza sem fundamento algum. Precisamos aprender a amar de verdade para sermos pessoas espontaneamente boas e naturalmente amáveis. Só o verdadeiro amor nos dará estrutura para vivermos de fato uma religião pura, uma palavra limpa e uma relação gostosa como irmãos e como companheiros de jornada ao reino eterno. A justiça dos escribas e fariseus. Quarto tema. Ao analisarmos Mateus capítulo 5, verso 20, podemos notar que esses camaradas escribas eram pessoas que no passado eram a companhia inseparável dos monarcas do reino. Eles relatavam a história do mundo ao redor daqueles monarcas o tempo todo e como os desejos daqueles monarcas influenciavam nos escritos desses escribas. E isso acabava servindo de influência sobre o povo. Mas nos dias de Cristo, essa classe não tinha um rei legítimo para que eles tivessem o prazer de estar ao lado, relatando como membros do povo de Deus a conduta de um monarca, porque o que existia era uma dinastia herodiana imposta pelo império dominante, com monarcas que não tinham o sangue real, e não havia prazer desses escribas de fazer isso. E esses escribas se tornaram companheiros inseparáveis da liderança religiosa então dos seus dias, que são aqui os fariseus e, por que não dizer, os saduceus. Se tornaram um suporte editorial e legislativo, congregacional e civil desta liderança contemporânea de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que só na lei de Deus, que são 10 mandamentos, um dos 10, que é o sábado, como guardar, eles criaram quase 30 normas de como guardar sábado, coisa que não tem nada a ver. O mandamento está lá, é o que está lá, e isso é revelado no coração de cada um. Eles desenvolveram quase 30 maneiras, por escrito e distribuídas a todo o povo, de como guardar. Criaram um monte de regras. E muito disso continua até hoje em todas as religiões do mundo. As pessoas criando regras com fundamentos antibíblicos e usando a Bíblia como foco de uma coisa que não tem fundamento de luz. E isto tem frustrado muitas pessoas. Ao invés de salvar, acaba de projetá-las em buracos. Jesus criticou muito isso, de líderes que saem pelo mundo inteiro atrás de prosélitos, mas coloca tanta regra nas costas dele que nem com o dedinho eles querem carregar. E essas pessoas se aborrecem e não querem mais ficar na igreja, por causa
das regras sem fundamentos bíblicos. É importante a igreja ser organizada, mas é muito triste transferir justiça humana como imagem de conduta para as pessoas que buscam o discipulado a Cristo. A justiça divina é o foco e ela é fundamentada no amor ágape, que é um amor absoluto. Essa perfeição que aqueles escribas e fariseus buscavam nessas quase 30 maneiras de guardar o sábado acabou se tornando uma regra hipócrita, porque o próprio Cristo mostrou, o filho deles eles não tiram do buraco, mas o jumento ou o boi que cai lá eles tiram, mesmo em sábado. Será por quê? Tanto do ponto de vista social, civil e religioso, a hipocrisia era doentia. E isso não pode continuar. Está claro no relato das Escrituras Sagradas. Aprendermos a perdoar e focarmos em salvar. Missão do ID. Pregar a todo o povo, tribo e língua, batizando-os. Este é o nosso chamado. E não ficar inventando regrinha, dificultando a imersão batismal das pessoas, que Cristo morreu por elas. Ninguém vai deixar de ser pecador porque batizou, porque enquanto recebermos como sobrenome planetário mortal, seremos pecadores. E mesmo por isso, a única maneira de não nos envolvermos e estarmos de fato livres, libertos do pecado, é nos apegando ao amor ágape. E isso é contínuo em nossa vida, é permanente. Enquanto Jesus não voltar, é uma luta. E por isso mesmo, eu não posso ficar inventando regrinhas que dificulte a imersão de pessoas, que o caminho da consagração para eles e para nós é o mesmo. De uma luta permanente para nos tornarmos de fato livres do pecado, que o que nos livra do pecado não é o batismo na água, mas o batismo no Espírito, que é a conversão. E viver esse batismo diariamente nos motiva a receber o batismo do fogo, que esse de fato nos motiva a nos envolver na causa, levando a outros e incendiando o planeta, a todo povo, tribo e língua, com a palavra do Altíssimo, com as línguas de fogo do Santo Espírito, da verdade. Quinto tema, os princípios do reino. Mateus 5,48 fala uma coisa impactante: sede perfeito como é vosso Pai que estás nos céus. Meus amados, a distinção das esferas divina e humana precisa ser compreendido com clareza aqui. Nós fomos criados à imagem e semelhança absoluta de Deus. A nossa raça, ao se tornar raça caída, perdeu muito dessa semelhança e dessa imagem. Que Cristo um dia veio, tomou essa forma, morreu e ressuscitou, não foi nem reconhecido, mas levanta mostrando o que é a imagem de uma raça eleita. Conviveu mais 40 dias para deixar comprovado para aqueles que conviveu com ele essa certeza, para que eles pudessem escrever experiências novas para registro que alcançasse a mim e a você, como hoje alcançou. Para que nos tornamos participantes dessa raça eleita, que Pedro entendeu e registrou sobre ela também. E como podemos ser perfeitos como Deus, como Pai. Na nossa esfera, basta que estejamos entregues a Ele, não tiremos Ele do foco, haja entrega. E na nossa esfera conseguiremos, pela graça de Deus,
transmitir a luz dele para o mundo ao nosso redor. É isso que ele pede, para permitirmos sermos usados como instrumento nas mãos dele, para que a música alcance as pessoas ao nosso redor, para que a luz alcance as pessoas ao nosso redor. É só isso. Não há mérito algum. O conceito de santificação que o mundo conhece é totalmente avesso ao que a palavra ensina. O mundo ensina que santificação é um conjunto de méritos pessoais que as pessoas adquirem e se tornam santos em si mesmas. Isso é totalmente antibíblico. Santificação é porque tudo que é santo pertence a Deus. Quando nós aceitamos pertencer a Ele de fato, como membros do teu reino, Ele nos separa e transmite a luz dele através de nós para o mundo ao nosso redor. Ser santo é ser separado, aceitar ser separado. Porque as pessoas que não aceitam ser separadas, todas pertencem a Deus. Mas um dia serão como peixes que não aproveitam na rede. Tem que ser desprezado. E o que aproveita? Ser consumido. E o consumo para o reino é vida eterna. Aqui nós somos joias nas mãos de Deus. Os princípios do reino eterno. É o que nos conta na galeria dos campeões da fé. É o que nos inclui no tesouro divino, como gemas preciosas desse tesouro que um dia Cristo morreu para resgatar. Nossas escolhas, sendo escolhas corretas, serão suficientes para aceitá-lo e automaticamente continuarmos a brilhar em nossa humilde esfera. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, minha amada irmã. Sexto tema: recebendo as palavras do reino. Ao analisarmos Mateus 13, verso 44 ao 52, temos ali 3 alegorias, 3 parábolas muito interessantes, que nos traz lições maravilhosas. Cada parábola é uma alegoria, com mensagens de impacto, sempre focando uma projeção futura no presente, para nos ativar motivação necessária para a mudança, para a tomada de decisões inspiradas na luz dos ensinos de Cristo, e não deixar para depois. No momento que entende, toma decisão e entrega nas mãos dele o destino de nossa vida, que o melhor ele fará por nós. A primeira dessas alegorias, ele trata de um tesouro que alguém encontrou num campo alheio e voltou, e certamente tinha condições financeiras suficientes, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Com certeza o dono daquele campo não tinha a menor noção de por que alguém pagaria tanto por um pedaço de terra que não valeria todo aquele dinheiro. Mas o foco do comprador era o tesouro que ele sabia que estava lá dentro. Que resgate interessante, né? Numa ótica divina, a raça eleita seria esse tesouro comprada por Cristo, através do amor de Deus. Satanás se esmerou tanto na maldade e nas trevas, que se tornou incompetente, incapaz de avaliar os tesouros da luz. E o sangue de Jesus comprou esse planeta, esse campo. Aproveitou as joias deste tesouro para o fechamento do plano da redenção. Já numa ótica humana, o tesouro seria a prioridade das coisas do reino diante de um mundo condenado pela morte e de quebra. Ainda nos traz a maior joia, que é a vida eterna.
a pérola de grande valor? Ao que tudo indica, pelo contexto dessa pérola, ela não está numa joalheria, porque o joalheiro saberia o valor dela. Ela está na mão de pessoas que encontrou, mas não tinha habilidade de avaliação. Não tinha competência de avaliação. Semelhante, na ótica divina acima, se encaixa com o perfil do tesouro, com valor camuflado em regiões obscurecidas pelo pecado, mas certamente resgatável por instrumentos divinos nas mãos de Deus. A rede de pesca. Essa aqui é a única alegoria que o verdadeiro valor se encontra na mão do especialista, o pescador. O verdadeiro valor se encontra na mão de quem sabe avaliar e selecionar o que presta do que não presta. Na ótica divina, nós podemos observar o verso 49 e o verso 50, aqui do capítulo 13 de Mateus, que o significado das três alegorias se projetam nisso, nesse resumo impactante e imediato de quem aceitou ou não aceitou fazer as escolhas certas. Além disso, que no fim do mundo, a palavra é bem clara, o foco das três alegorias, que no fim do mundo os anjos virão e recolherão do meio da fornalha. Veja, meus amados, nós estamos falando que no meio do mundo pegando fogo, que nós conhecemos em 2 Tessalonicenses 2,8, que o iníquo será revelado e o Senhor desfará pelo assopro de sua boca e o resplendor de sua vinda. Que Pedro também falou em 2 Pedro 3, de 8 a 13, que os elementos ardendo se desfarão e a terra as obras que nela se queimarão. Sadraque, Mesaque e Abdenego, os três companheiros de Daniel, pereceram porventura na fogueira, na fornalha? Quem jogou eles lá dentro morreu. Eles ficaram lá dentro e ainda apareceu um quarto personagem, que era o Filho de Deus, andando junto com eles. Meus amados, nem a roupa deles estragou. Lá no futuro a Cidade Santa vai estar do mesmo jeito. O planeta pegando fogo, destruindo os ímpios, Satanás e tudo, e a Cidade Santa não será atingida. Na segunda volta de Cristo, o mundo que o homem fez com as suas mãos será destruído. E no meio dessa destruição, os anjos estarão recolhendo o que presta, o que é ouro provado no fogo, o que aprovou de fato, o que é joia, que tem fundamento para o reino de Deus, que é eu e você, pelo qual Ele morreu por nós e pagou um alto preço. Por isso que temos que aprender a nadar no mar dessa vida, para que ao bater na rede divina, sejamos peixes que tenham proveito. Do contrário, que tipo de crente que temos sido? Que tipo de cristãos que temos sido? Temos sido aproveitados para quê? Qual é o foco de nossa salvação? Qual é o foco de nossa missão? Porventura não é amar e salvar? E como fazer tudo isso sem perdoar? Sem ensinar e sem viver o perdão? Como querer ser perdoado por Deus se nós mesmos não aprendemos a lição? Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, minha amada irmã. Já na ótica humana, essa parábola da rede, nossas escolhas entre luz e trevas, entre as coisas do reino de Deus e as coisas dos reinos deste mundo. Que as coisas deste mundo é loucura para Deus, que as coisas de Deus é loucura para o mundo. De fato não somos doidos, mas parecer doido, antes parecer doido para o mundo. Porque se parecer doido para Deus, naquela fornalha, não vai ser igual aos amigos de Daniel. Pode ter certeza. Porque quem jogou eles na fogueira derreteu. Ficou parecendo carvão lá no chão. E os três ficou inteirão, andando para lá e para cá, ainda na companhia de um quarto elemento, o Filho de Deus. Se Cristo andar conosco hoje, naquela fornalha que esse mundo estará vivendo, estará se transformando
na sua volta, eu e você seremos selecionados e encontraremos com o Senhor nos ares. E estaremos para sempre, de forma absoluta, vivendo a vida eterna. Pense nisso, que é muito importante. Uma outra curiosidade, que aqui no verso 52, desse fechamento, dessas 3 alegorias aparece, é que o escriba, que se tornou discípulo, tira coisas novas e coisas velhas do seu tesouro. Veja que o profeta Daniel morreu sem entender muita coisa do que ele escreveu sob a inspiração divina. Mas ele soube escolher. E pela fé, ele desceu para a companhia de seus pais na sepultura. Meus amados, nós também não entendemos muita coisa em nossas vidas. E muitas coisas nesse mundo de pecado talvez não entenderemos do porquê passamos por muita coisa nessa vida. Mas as nossas escolhas fazem diferença. Escolher viver pela fé e aceitar a direção divina em nossa vida, com toda certeza, nos fará adquirir novas experiências da nossa relação com Deus e com o semelhante, que são as coisas novas do tesouro, como da nossa velha experiência podemos utilizarmos para o bem-estar da causa de Deus e do cumprimento da missão do ID. As coisas velhas do tesouro. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, minha amada irmã. O 7º tema, a fornalha que seleciona. Vimos que os companheiros de Daniel foi selecionado naquela fornalha. Vimos que no fim do mundo nós seremos selecionados também de uma fornalha. João capítulo 14, verso 6. Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará lá sem Ele. A única maneira de andarmos nessa fornalha e nos livrarmos e sairmos de lá sem lesão alguma é na companhia dele, como foi os amigos de Daniel e como será nós também. Do contrário, serão consumidos. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, minha amada irmã. Ele é o único caminho. Mais ninguém e mais nada. Santo Deus, nos leve ao absoluto conhecimento e consciência de que Tu é o único caminho que nos leva à salvação de forma absoluta e plena. Senhor Deus, fortaleça a nossa fé e o desejo de prosseguir na jornada seguros na Tua mão. Conta-nos entre os salvos. Perdoe os nossos pecados e faltas. Conduza-nos nos Teus caminhos. É o que te suplicamos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.